Amém, irmãos? Paz de Jesus. A graça e a paz do Senhor seja convosco. Bem, aquela bem, né? Estão surpresos de me ver hoje? Eu também fiquei quando eu soube. Deus é surpreendente, não é verdade? Essa semana eu não ministrei no recomeço, né? E aí, acho que Deus olhou assim, haha, né? Só que ia escapar, não vai não. Aí, quando o apóstolo fala que precisa de um pastor para ministrar no domingo, eu já tinha certeza que era eu. Né? Eu falei, não, se o pastor realmente abrir mão... E aí ele disse, ai amor, vai você, eu vou ficar lá. E aqui estou eu. Amém? E eu quero compartilhar algo que o Senhor falou comigo há um tempo atrás e falou comigo agora mesmo ali em cima. Né? O que nós conversamos, eu e os apóstolos ali, tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. É algo que passa muitas vezes despercebido, por nós, mas influencia grandemente na nossa vida. O tema da mensagem de hoje é Olhos, janela da alma. Você já ouviu falar disso com certeza, né? Que os olhos, nossos olhos, são janelas da nossa alma. Quem já ouviu falar disso? E isso é um fato, né? Isso é uma realidade, tanto dentro da palavra de Deus, quanto cientificamente comprovado. Eu realmente pesquisei, quando eu escrevi essa palavra, já ministrei lá na Cidade de Deus essa palavra, eu pesquisei na internet, pesquisei em Google Acadêmico, e foi comprovado que a nossa visão, ela é um dos sentidos mais importantes, dos 5 sentidos mais importantes. Ele é considerado dos mais importantes pela própria ciência, né, concorrendo ali com o tato. Por quê? Porque quando nós olhamos... Por que concorrendo com o tato? Olhos e sentido. Né? A gente passa a produzir emoções, ou não é? Né? A gente passa a produzir sentimentos. E um dos artigos que eu li fala que através do nosso olhar nós temos a capacidade de julgar, né? De fazer separações de tudo aquilo que nós estamos vendo. Quando a gente olha uma pessoa, às vezes a gente pode estar equivocado, mas a gente não tem aquele pré-julgamento. Uma pessoa legal, uma pessoa bonita, é uma pessoa, né? Não gostei dessa pessoa. Não é através do nosso olhar. A gente não conversa, né? A gente não toca, a gente não tem aproximação, mas somente de ver. Por que isso? Porque os nossos olhos, ele capta a imagem, que nós olhamos, os nossos olhos capturam essa imagem e ele envia para o cérebro. E aí o cérebro, ele forma, né, as imagens para o nosso corpo, ele produz a imagem, né, na nossa mente. Dessa forma que nós enxergamos. E a pupila é por onde entra a luz. Você sabe, você já viu, tem a cor do seu olho? Não tem uma bolinha bem pretinha, você já olhou? Isso aí é a sua pupila. É igual uma câmera fotográfica. A pupila, ela tem o poder de se dilatar e de se contrair. Porque é por ela que é controlada a quantidade de luz que entra nos seus olhos. E os seus olhos, você sabe que produz as imagens, né? Então, quando a gente está num ambiente muito claro, quem já saiu aí no sol do meio-dia e ficou bem assim, né? Porque a nossa pupila está diminuindo, contraindo, para que não entre tanta luz. Né? E quando a gente está no escuro, você já desligou sua luz do quarto e ficou alguns segundos sem enxergar nada e depois você já conseguiu andar? Sabe por quê? Porque a nossa pupila ela tem a capacidade de se dilatar de 2 milímetros, que é o diâmetro normal, até 8 milímetros. Né? Então, ele vai se ampliando para que possa entrar mais luz nos seus olhos, para que você possa ver. Né? Interessante isso. Então, por isso que às vezes quando a gente está no escuro, no primeiro momento a gente não enxerga nada, e depois a gente começa a enxergar, eu consigo caminhar. Olha como Deus ele é perfeito. E por que eu estou falando tudo isso? Abre aí a sua Bíblia no seu livro de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 34. Quem achou diz amém.
Amém? Lucas 11, 34, amém? Diz assim, o título diz a luz do corpo. E o versículo 34 diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Né? E em vários outros versículos da Bíblia, decorrer da Bíblia, o Senhor ele faz essa comparação. Né? Ele fala da importância do nosso olhar. E é claro que o Senhor Jesus ele não falou aqui dos nossos olhos naturais, né? Nossa córnea, né? Mas dos nossos olhos espirituais. Né? E por que o Senhor Jesus falou dessa forma? Se a gente ler a Bíblia com atenção, a gente vai observar que Jesus ele sempre fala de coisas que as pessoas entendam. Ele sempre fala de coisas que estão no convívio do ser humano. Você está entendendo? Não é verdade? Sempre que o Senhor Jesus ele fala ali com os fariseus, ele fala com as pessoas, ele fala de coisas que estão no dia a dia deles, né? Então ele está falando aqui dos nossos olhos, mas não necessariamente do nosso olho natural, mas a nossa visão espiritual. Né? E ele diz aqui, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Lembra que eu falei que através da nossa pupila, né, entra a luz nos nossos olhos e aí produz a imagem? O Senhor ele está fazendo uma ligação aqui entre a ciência, entre o físico e o mundo espiritual. Nós precisamos da mesma capacidade que o Senhor ele nos dá, como homem físico natural, a mesma capacidade que Ele nos dá para enxergar em meio à escuridão, Ele também nos dá a capacidade espiritual para enxergar em meio à escuridão. Amém? Assim como a nossa pupila física ela se dilata para que a gente possa ver, para que possa entrar luz, o Senhor ele também nos dá a capacidade espiritual para que a gente possa enxergar quando está tudo escuro, quando está tudo errado. Né? Vocês já conheceram pessoas muito negativas? Né? A pessoa que ela é muito negativa, ela não vê solução em nada. Né? Você apresenta uma solução, ela te apresenta um defeito, um problema. Né? Você apresenta uma solução, ela te apresenta outro problema. Porque ela não consegue enxergar. Ela não consegue ver, ela não consegue deixar com que a luz entre. Né? E, infelizmente, isso tem sido muito comum em diversas áreas da nossa vida. Quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós colocamos nossos olhos perante né, qualquer situação, nós estamos expondo todo o nosso ser. Porque aqui diz que os olhos são janelas da alma, né? Então, quando nós colocamos os nossos olhos sobre algo, nós estamos abrindo a nossa casa, né? O apóstolo ele falou durante toda a semana de recomeço sobre ser habitação do Senhor, né? E os nossos olhos, é através dele que a gente abre a nossa casa. E do que a gente tem, o que a gente tem colocado para dentro da nossa casa? Para dentro de nós. Em que nós estamos investindo o nosso tempo e colocando os nossos olhos? Do que nós estamos alimentando o nosso coração? Porque quando nós captamos uma imagem, o cérebro ele produz aquela imagem e tal, e ele produz os sentimentos, né, do que nós estamos enchendo o nosso coração. Será que nós temos luz suficiente, né, no nosso corpo? Eu não vou falar sobre habitação, porque o apóstolo já falou perfeitamente sobre tudo isso. Né? E quando eu escrevi essa mensagem, ainda não tinha ouvido a pregação do apóstolo. Hoje em dia existem muitas pessoas em trevas, em depressão, sofrendo de ansiedade, porque têm colocado seus olhos em coisas ruins para si mesmo. Nós sabemos que, ultimamente, a depressão ela é considerada o mal do século, não é verdade? Existem muitas pessoas sofrendo de ansiedade. Ansiedade, irmão, não é, eu estou esperando um emprego, está quase certo, e a pessoa fica ansiosa por aquele emprego. Não é isso. Quem sofre de ansiedade é algo muito além, é algo mais sério.
A pessoa, ela sente dores musculares, ela não consegue dormir, ela sente uma tristeza sem causa. Existe uma diferença entre a depressão e a ansiedade, né? Então, não se considere ansioso se te prometerem uma coisa e você ficar esperando. Não, isso é uma ansiedade natural. Mas uma pessoa que ela sofre de crises de ansiedade é algo muito mais sério. E isso tem sido cada vez mais comum, e não somente entre os adolescentes, não somente entre os jovens. Mas existem muitas pessoas maduras e adultas, e maduras mesmo, né? Que têm passado por esse tipo de problema também. Por quê? Porque não conseguem enxergar uma esperança, uma solução. Mas talvez, você já parou para pensar, porque se você conhece ou se você está passando por algo parecido, por que isso tem acontecido? Por que essa tristeza tão profunda? Por que essa falta de esperança? Né? Será que a luz não está entrando suficiente para clarear todo o seu corpo, para iluminar? Né? Não tem pessoas que falam assim, eu acho até engraçado. Fulano é uma pessoa iluminada, né? Uma pessoa que transmite uma energia. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso. Eu fiquei meio constrangida, né? Mas a questão não é que a pessoa é simplesmente iluminada, é porque essa pessoa, ela consegue tanto receber a luz do Senhor, quanto transmitir, porque é algo natural, né? Quando você vive algo, é natural você expressar aquilo de uma forma que você nem percebe. Né? E por que às vezes a gente não gosta de estar do lado de certas pessoas que só conseguem enxergar coisas negativas? Porque elas também transmitem aquilo que elas vivem, né? Escuridão. E qual é o nosso dever? Né? Ajudar essa pessoa. Ajudar essa pessoa a abrir as janelas, para que a luz do Senhor possa entrar. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa, irmãos, viver para poder ensinar, amém? Mas nós já sabemos aqui que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, para que essa luz do Senhor ela possa entrar. Porque muitas pessoas têm passado por momentos, por crises sérias de depressão, como eu falei anteriormente. Nós vivemos numa era em que a gente perde muito tempo na frente do celular. Nós vivemos numa era em que a gente perde muito tempo focado em muitas coisas. Irmãos, é natural, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, de ter dinheiro, a gente precisa se socializar, isso tudo faz bem para a mente e para o corpo, amém? Mas a gente precisa ter equilíbrio, né? Sempre quando eu falo de equilíbrio, porque a gente precisa, né, ser equilibrado em tudo que a gente for fazer. Então nós vivemos numa era hoje em que a gente perde muito tempo na frente do celular. Muito tempo vendo coisas que as pessoas querem nos mostrar, né? E quando eu ministrei sobre isso lá na igreja, eu tinha vivido isso, né? Eu estava passando por um tempo de, meu Deus, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí eu não lembro se foi meu esposo e a minha mãe sempre são, né, boca de Deus na minha vida, assim, que eles convivem comigo, né? Então eles sabem a situação. E aí eu falei, tem alguma coisa errada, realmente, eu não posso estar todo o tempo reclamando, murmurando. E aí o Senhor me chamou a atenção para o tempo que eu perdia vendo celular, né? Eu estou ainda, né, me policiando, né, tentando melhorar, ficar cada vez menos, e tudo é um processo, amém? Mas, hoje em dia a gente fica lá, o fulano viajou, o fulano comprou um super carro, o fulano comprou uma super roupa, né, poxa, e os adolescentes principalmente, poxa, eu não tenho isso, eu não tenho condições disso, eu não posso ir para esse lugar, eu não posso ter tal coisa, e isso vai enchendo a sua mente e o seu corpo de negatividade. Eu nunca vou conseguir ter isso, isso é muito dinheiro, isso está muito distante. Aí a gente vê aquelas meninas, né, perfeitas, principalmente as meninas, as jovens, né? Meu Deus, que corpo perfeito, meu Deus, eu preciso... E aí a gente vai se colocando cada vez mais para baixo, cada vez mais escuridão entrando. E aí a gente acaba ficando realmente, irmãos, depressivo para baixo, porque a gente alimentou o nosso corpo. A gente abriu os nossos olhos, a janela da nossa alma, para coisas fúteis, infelizmente.
É assim ou não é assim? E eu estou dizendo que isso aconteceu comigo. Né? E eu quero lembrar você que a gente só vê no Instagram aquilo que as pessoas elas querem mostrar. Né? Quando você vê lá o fulano viajando, sei lá para onde, ele está te mostrando aquilo que ele quer passar para você. Né? Ninguém posta coisa ruim, não é verdade? E quando posta a gente não gosta de ver, né? Não tem necessidade da pessoa se expor. Né? Então pense sempre nisso. Cada um vive o seu momento. Né? Um dia a sua hora vai chegar. Amém? Você precisa apenas continuar crendo e não ficar colocando coisas negativas dentro de você, dentro do seu coração, na sua mente. E nessa época eu estava pensando em tantas coisas que eu não tinha e que eu queria ter, né? E aí, quando o Senhor me chamou a atenção disso, eu realmente decidi. Foi um tempo que eu parei um pouco de usar, não porque é pecado, não que seja pecado, mas quando a gente foge do controle, a gente precisa tomar as rédeas, né, e fazer o que é necessário. O meu caso foi esse. Amém? Eu tive que fazer isso. Você vê qual é a melhor forma para você sair. E todo mundo, irmãos, passa por um processo. Né? E falando nessa questão de eu tive que dar um tempo, tive que frear um pouco para voltar a tomar as rédeas, né, da minha vida, da minha casa, né? Da minha casa que eu falo eu, quanto templo do Espírito Santo. E entender que cada um vive o seu momento, que cada um vive o seu processo. Cada um vive o seu tempo. Né? Ah, fulano está viajando para fora do país e eu não consigo ir bem ali, né? Era isso que eu falava. Eu já conheci, era dois interiores que eu sempre falava, né? Mas eu não falo mais porque eu já conheci, que era Figueiredo e Rio Preto da Eva, que eu fui uma vez com a igreja, né? Eu dizia, não consigo ir nem em Figueiredo, nem em Rio Preto da Eva. E agora minha sogra mora em Figueiredo, então sempre eu estou indo lá. Né? Aí eu dizia isso, fulano viaja para fora do país e eu não consigo sair nem de Manaus, não sei o quê, não consigo nada. Só, irmãos, que cada um paga o seu preço. E era isso que eu não via. Você não sabe quanto tempo aquela pessoa batalhou para chegar ali, você não sabe quanto que aquela pessoa pagou realmente, né, para estar ali. A gente só sabe reclamar e não sabe buscar. Né? Quando você olha ali uma vida perfeita, primeiro tem na sua mente que não é perfeito, cada um vive os seus problemas. Tá? E segundo, decida você viver os seus, né? Solucionar. Buscar soluções para aquilo que está te afligindo no momento. Teu problema é, não sei, dar um exemplo aqui. Se você quer um cargo maior, melhor na sua empresa, você precisa de quê? De se qualificar, é ou não é? Então, o teu tempo é de se qualificar. Né? Depois você começa a orar, questionar, pedir, né, fazer por onde você conseguir um cargo melhor. Não ficar criticando a pessoa que conseguiu. Né? Se ela conseguiu, porque alguma coisa ela fez de diferente. Amém? Se você está sendo fiel, se você tem buscado o Senhor, está tudo ok na sua vida espiritual, então alguma coisa aí no físico mesmo, na sua realidade que precisa melhorar, irmãos. Amém? E a gente precisa parar de colocar defeito em tudo. A gente vê alguém vencendo e a gente ficando para trás e a gente começa a questionar aquela pessoa. Por que aquela pessoa está crescendo? Por que aquela pessoa está mudando e eu continuo do mesmo jeito? Porque você precisa fazer algo pela sua própria vida. Amém? É muito fácil a gente dizer, reclamar do fulano, do ciclano, das pessoas ao nosso redor. E a gente tem que olhar para a gente mesmo. Como que eu estou? Como que eu sou? O que eu estou fazendo? O que eu posso melhorar? Não se iluda que você é uma pessoa perfeita, porque a gente sempre pode melhorar. Amém? A gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode fazer mais. Amém? Eu sempre me analiso como mãe, como esposa, como serva do Senhor. Como filha. Filho, eu já até falei um tempo atrás que eu já desisti, né? De agradar, porque sempre, né? Tem alguma coisa está errado. Né? Então, eu já desisti, entre aspas. Né? Eu procuro fazer o meu melhor sempre. Mas sempre vai ter uma reclamação? Vai. Mas o importante é você estar bem. Entendeu?
com você mesmo. E você saber que você está fazendo o seu melhor. Não você ser cobrado que você pode fazer mais e não fazer. Amém? Como esposa, a gente tem sempre que se avaliar como a gente está sendo como esposa, como mãe. Do que só ficar, né, reclamando. A gente precisa abrir as janelas da nossa alma para aquilo que vai trazer luz, né? E a Bíblia fala, né? Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa abrir os nossos olhos e colocar os nossos olhos no Senhor Jesus. Parece aquelas coisas de crente, né? Ai, porque Jesus... Mas, irmãos, não tem outro meio. Quando a gente fala em colocar os nossos olhos em Jesus, é tirar de todo o problema, é tirar de toda a escuridão, tirar de tudo aquilo que é negativo e fixar e focar. Quando você está decidido, quando você está focado em algo, dificilmente alguém vai te parar. Sabe por quê? Porque você tem um objetivo. Amém? Quem conheceu pessoas que tinham uma meta, vou dar um exemplo, uma meta de ser aprovado em tal universidade, em tal concurso, e essa pessoa virava noites e noites estudando. E essa pessoa realmente chegou lá. Eu conheço pessoas assim. Que essa pessoa realmente chegou onde ela queria. Mas ela abdicou de noites de sono, de dias vivendo um social com amigos, em família, porque ela tinha um objetivo. Ela tinha um foco. A gente também precisa ter um foco, precisa ter um objetivo. Há muito tempo eu digo isso, né? Não saia nunca mais da sua casa para fazer qualquer coisa na igreja, assistir um culto, ouvir uma célula, ouvir um discipulado, sem você estar decidido a mudar. Porque você vai simplesmente assistir um culto e ir embora. Mas se você tiver um foco, um objetivo, você vai engolir tudo aquilo que você está ouvindo e colocar em prática na mesma hora. É ou não é assim? Irmãos, eu lembro que quando eu entendi que eu tinha que praticar aquilo que eu ouvia na igreja, eu ouvia atentamente, comecei a anotar, né, e comecei a colocar em prática no meu dia a dia. Porque antes eu não sabia, eu vinha para a igreja, ouvia a palavra, no outro dia eu já esquecia, não sabia o que tinha falado. Né? Quando eu entendi, eu tenho que viver o que eu ouvi, né? Parece uma coisa boba, né? Mas é real. Para mim, eu ouvia no culto, ouvia e ia para casa. Depois não sabia o que eu tinha ouvido. Mas eu estava na igreja. Quando eu entendi que eu tinha que praticar, eu passei a ouvir a palavra com mais atenção. Eu passei a anotar as coisas que falavam comigo. Né? E eu comecei a colocar isso em prática. E às vezes não é fácil, porque muitas vezes a palavra ela vem e nos confronta. O discipulado ele vem e nos confronta. Quem já sentou assim com seu discipulador e ouviu uma palavra dura, né? Que não descia nem com água... E depois teve que reconhecer que realmente seu discipulador estava certo e você tinha mesmo que mudar. Eu já passei por isso. Bem, uma vez eu sentei com a apóstola, falei. Achei que ela ia me dar razão, me apoiar. Isso. Meu Deus. Eu estava até falando um dia desse na célula. Eu demorei uns 2 dias para me digerir aquilo e realmente reconhecer que eu estava errada. Né? Mas os confrontos, eles são difíceis, mas eles são necessários, porque por mais que pareça uma coisa dura, uma coisa difícil de ouvir, é isso que vai trazer a verdade de Deus, é isso que vai trazer a luz para aquilo que está escuro, né? A gente sempre fala para que o Senhor entre em todos os compartimentos, né, da nossa casa, todos os cantos escuros, é ou não é assim? E talvez o que precisa realmente é algo que, por mais que pareça duro, algo complicado de se ouvir, é isso que vai trazer a luz para esse compartimento escuro do teu ser. Amém? Porque a verdade, ela liberta. Amém? E às vezes a verdade, ela não é muito fácil de ouvir. Mas se for isso, irmãos, que vai trazer a luz para aquelas áreas escuras da sua vida, se permita. Amém? Procure digerir essa palavra, procure sempre se analisar. Deixe a luz do Senhor entrar em todos os compartimentos. Amém? Não fique guardando cômodos, não fique guardando espaços escuros na sua vida. Abra as janelas para o Senhor Jesus.
Como eu disse, nós passamos muito tempo vendo e ouvindo coisas que não nos edificam. E isso vai gerando em nós muitas coisas. E como você tem se visto ultimamente? Se você se olhar no espelho e você tiver que dizer quem você é, o que você vai dizer de você mesmo? Eu confesso para vocês que há um tempo atrás, antes de eu receber essa palavra, eu falava coisas horríveis de mim mesmo. E o pastor era a primeira pessoa que me dizia, olha como tu se vê, para de falar isso de ti. Eu não tenho vergonha, irmão, de falar quem eu sou, porque eu acredito que a partir do momento que você é liberto, você tem que usar isso para libertar outros, amém? Então eu não sou uma pessoa que gosta de me esconder. Meus apóstolos sabem. Amém? Então se você tivesse que se olhar no espelho e dizer quem você é, o que você diria? Quem você é hoje? Como você se vê hoje? A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Amém? O que você tem pensado a seu respeito? Poxa, eu não consigo isso. Poxa, eu sou um fracasso em tal coisa. Ah, eu nunca vou conseguir tal coisa. Se assim você pensa, assim será. Agora, se você fizer, né, como a Bíblia nos ensina, que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Amém? Você irá conquistar, eu tenho certeza. Porque o Senhor é Deus de sobrenatural. Amém? É Deus do impossível. Amém? Eu lembro que logo quando começou os cultos aqui de superação, na época era superação, foi o primeiro nome, né? Aceleração. Recomeço. O culto de aceleração era acelerado mesmo as coisas, né? Pra gente. E eu lembro que as pessoas chegavam no mesmo culto de domingo que a gente anunciava, essa semana nós estaremos na igreja. As pessoas já vinham, eu não tenho como ir esta semana, né? 7 dias, né? Eu não tenho como ir essa semana, porque eu não tenho dinheiro para me ir. E aí eu falava para a pessoa, se você crê, se você tem o desejo no seu coração de estar, Deus ele vai prover. Sabe por quê, irmãos? Não era pela minha palavra. E a pessoa vinha, as pessoas vinham. Não era pela minha palavra, mas é porque você tira os argumentos. Amém? E eu aprendi isso na prática, né? Quando Deus tirou os meus argumentos em certas coisas que eu fazia antes, eu entendi que não tinha como questionar, como dizer que não dava para fazer, porque é o próprio Deus te dizendo agora, está aqui, né? A solução. E aí você vai questionar com Deus? Né? E por que essas pessoas vinham? Não porque eu falava, não porque eu liberava, mas porque todos os argumentos eram tirados. Porque essa pessoa ela conseguia enxergar, realmente eu posso. O problema é que eu não quero. Entendeu a diferença? Às vezes a gente diz que a gente não pode tal coisa, não é porque a gente não pode, é porque a gente não quer. E aí a gente acha mais fácil, depois que acontece alguma coisa, a gente acha mais fácil criticar, a gente acha mais fácil dizer que a culpa é do outro, a gente acha mais fácil culpar a pessoa do nosso lado, né? E menos reconhecer. Então, como que você tem se enxergado hoje? Quem tem sido você hoje? Será que você não está precisando, como eu falei lá no início, tomar as rédeas da sua vida de novo? Parar de entregar aquilo que é responsabilidade sua para um celular, parar de entregar aquilo que é responsabilidade sua para outra pessoa. Meu filho está uma bênção, meu Deus, eu não aguento esse menino. Mas a responsabilidade é sua, mãe e pai. Amém? O pai não venha dizer, tu que fica mais tempo, porque também é responsabilidade sua. Seus filhos, papai e mamãe, é sua responsabilidade. A gente acha mais fácil colocar o menino intertido no celular o dia todo para a gente ficar livre. Aí depois não sabe porque o menino está rebelde, porque o menino está acordando de noite chorando, porque o menino está ficando doente sem ter nem para quê. Irmãos, eu falo isso com propriedade porque eu travei uma guerra com essa menina, com a minha filha. Né? E nós tomamos uma decisão a partir de sentimentos que ela estava expressando. Nós tomamos uma decisão radical, como eu falei, né? Quando a gente percebe que precisa tomar as rédeas, a gente age da melhor forma, né?
E a minha decisão foi tirar totalmente, totalmente. O bom é que ela entende. Ela entende quando ela se excede, ela entende quando ela está realmente passando dos limites. Então, quando a gente disse que ia tirar totalmente o celular, porque eu comecei assim, eu vou deixar tantos minutos, tantas horas, né, 1 hora, depois das suas tarefas. Eu comecei assim, colocando horários, estava funcionando. Aí, quando ela entrou de férias, que ficou um longo período em casa, né, eu perdi o controle. E aí, o jeito foi ter que tomar uma atitude radical, né? E aí, quando você tira o celular da mão do seu filho, aí vai sobrar para você, porque você vai ter que entreter essa criança, você vai ter que ocupar a mente dessa criança, né? Vocês já fizeram isso? Vai ficar um pouco mais puxado, mas, irmão, você está tomando a rédea da sua casa, da sua geração, e é necessário. A gente não pode entregar a responsabilidade que é nossa para outra pessoa. Eu quero colocar aqui algo. Eu assisti um tempo uma série e eu fiquei muito impressionada com um capítulo lá que eu vi, que a mãe lá, ela mandava um rapaz buscar o filho no hospital, que ele ia ter alta e tal. E só que esse rapaz, ele era, planejava o mal, né, para a família e tal, só que ninguém sabia. E aí o que ele fez? Ele, ao invés de trazer esse menino para casa, ele sequestrou esse menino, colocou ele num abrigo lá, e aí disse para a família que ele tinha fugido do hospital. Inventou uma história toda, né? E eu só conseguia pensar, meu Deus, a mãe pediu para outra pessoa buscar o seu filho, e aí eu vi, meu Deus, Luan. Eu nunca tinha pensado como é sério, né? Você entregar seu filho, não, leva ele ali. Já pararam para pensar nisso? Não, vai buscar ali meu filho. Não vai deixar ali meu filho não sei aonde. Irmãos, eu já era muito cautelosa, né, em relação à minha filha. Depois disso, porque a responsabilidade é sua. Acontece alguma coisa, é você. Não é o fulano que levou seu filho ou que trouxe seu filho. É sua. Amém? A minha filha, para sair, uma vez ela saiu com a tia dela, quando ela era menorzinha mesmo, ela pediu para levar ela para brincar. Eu disse, vamos nós duas, né? Eu e ela. Porque não que a tia dela não fosse cuidar dela direito, eu sei que ia, mas a responsabilidade da minha filha é minha. Né? Eu não posso entregar, vai, leva para brincar, traz ela inteira. Não, irmãos, porque eu que sou a mãe. Amém? E assim é em outras áreas da sua vida. Se você precisa se qualificar, se você precisa estudar, se você precisa ter uma posição, é você, não é ninguém ao seu redor. Não é a sua mãe, não é seu pai, não é seu marido, não é seus apóstolos, seus pastores, é você que precisa. Você que precisa, se é estudar, é você que vai estudar. Se é como a gente está fazendo... Como tem uma amiga minha, né, que fala, e aí hoje eu li algo muito interessante que ela falou. Ela disse, quem está buscando, né, o emagrecimento é você que está insatisfeita com seus quilinhos a mais, é você que está insatisfeita. E eu achei isso muito real, porque a gente culpa, né, as pessoas ao nosso redor. A pessoa não colabora, né, eu estou tentando, mas a minha família não colabora. Mas a decisão é sua, é você que tem que viver ela. Amém? Eu não posso comer tal coisa, mas lá em casa só tem isso. Se todo mundo pode, você não pode. Se for algo sério, se for uma alergia, se for uma intolerância, é você que precisa se priorizar. Amém? Porque é a sua saúde. Eu fazia muito isso. Eu precisava comprar remédio, eu fazia minha consulta, tudo e tal, os exames, fazia o retorno. Aí a médica me entregava a receita. O que eu fazia? Não comprava. Eu tinha um problema muito sério com isso. Eu fui de glória em glória ainda, confesso, mas já estou bem evoluída. Mas eu confesso que eu tinha uma coisa tipo, eu não posso. Não, eu não vou gastar dinheiro com isso. Eu não vou comprar isso. Porque eu priorizava outras coisas, eu não me priorizava. Amém? Amém? Eu não sei quem se identifica, não sei você, mulher aí que está me ouvindo agora, que se identifica com essa situação. Não, meus filhos é mais importante.
né? O alimento da minha casa é mais importante. A roupa do meu filho é mais importante do que a minha roupa, né? E eu ouvi isso da apóstola e eu achei isso, na hora que ela falou isso, ela era bebê, né? Por isso que eu falei que eu estou bastante evoluída, mas de vez em quando ainda me pego, né, nesse processo, né? A gente prioriza nossa casa, nossos filhos e tudo ao nosso redor e se esquece. A gente entrou no processo lá na Cidade de Deus em relação a isso, sobre você se cuidar, sobre você se amar, né? E eu perguntei das mulheres lá, quanto tempo faz que você não compra aí o seu creme hidratante, né? Quanto tempo faz que você não compra aí algo para você, né? Porque você lembra, se eu comprar vai faltar, se eu comprar tal coisa vai faltar aqui, né? Quanto tempo faz, né, que você não sai para se divertir? E eu ouvi isso, irmãos, numa palestra que eu fui. Depois que a gente entrou nesse processo, eu ouvi isso depois numa palestra que eu fui. Quanto tempo faz que você não pede o seu sabor de pizza favorito? Porque a gente pensa, meu filho gosta tal, meu marido gosta tal. Então metade tal, né? Metade disso, metade daquilo. Ou não é assim, ou é só eu que era assim? Os homens se identificaram também. Sabe, para os homens e para as mulheres, tá? Porque a gente começa a pensar muito no outro e se esquece. E a gente acaba com isso, sem olhar para a gente, sem se preocupar com a gente, sem trazer a responsabilidade para a gente mesmo, para nós mesmos. A gente acaba com isso, ficando em trevas, porque a gente fica deprimido, fica ou não fica? Fica triste, eu acho que fulano não me enxerga, não é assim. A gente quer ser visto, a gente quer ser lembrado, quer que as pessoas nos enxerguem, mas se a gente se esquece, se a gente não se vê, eu quero que a minha família me ame, né, meus filhos, mas mais é para mulher, mas homem também, tá? Meu filho me ame, me reconheça, meu marido me ame, me reconheça. Mas se você vive sendo invisível, menino, se você vive sendo invisível para você mesmo, como que eles vão te enxergar? Se você não se dá o valor que você precisa, se você não se cuida como você merece, aí a gente acaba colocando a culpa, a responsabilidade, a necessidade de ser feliz em outra pessoa. Eu não sou feliz porque fulano é assim comigo. Eu não sou feliz porque tal coisa, tal coisa. A sua felicidade, ela depende de você. Amém? É muito legal quando todo mundo anda em unidade, é muito legal, mas você não tem que depender de terceiros para que você seja feliz. Amém? Você precisa tomar as rédeas e viver a sua vida, né? Então, eu até estava falando isso depois que eu assisti, era tipo uma palestra motivacional que eu fui, eu nem sabia que ia ser assim, eu achei que seria mais voltado para a área da nutrição. Mas antes teve essa palestra. E ela falou coisas interessantíssimas, né? Coisas que, meu Deus, mexeram comigo. De se amar, de se cuidar, de acreditar em você. Eu não sei se isso serviu só para mim. Se serviu, amém. Mas se está servindo para você, agarre essa oportunidade, isso que você está ouvindo. Amém? Assuma a responsabilidade da sua vida. Não culpe pessoas pelo que você está vivendo hoje. Amém? Nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor e ver como Ele nos vê. E descobrir a nossa identidade de filhos. Amém? Quando eu coloco os meus olhos em Jesus, eu passo a ver quem eu sou, porque Ele é como um espelho. Amém? Quando nós olhamos a Jesus, nós conseguimos enxergar quem nós somos. Nós conseguimos enxergar como nós estamos por dentro, quem nós somos de verdade. Tanto, irmãos, em defeitos que precisam ser melhorados, quanto em qualidade. Porque só quem te criou sabe quem você é e a capacidade que você tem. Amém? E às vezes nós precisamos disso, olhar realmente, estar face a face com o Senhor em oração, em busca, para que você se reconheça.
Porque o Senhor, Ele te criou para um propósito, amém? E você só vai descobrir isso nele, estando nele. Quando nós crescemos, nós saímos desse propósito. Muitas vezes a gente se perde, ficamos tão distantes daquilo que Deus Ele planejou para a gente. E como que nós vamos voltar para esse propósito, para esse plano original de Deus? Estando com Ele é a única forma. E eu garanto a você que no dia que você começar a viver os sonhos de Deus para a sua vida, por mais dificuldades que você passe, você nunca mais vai ser uma pessoa triste e você nunca mais vai se sentir vazio. Amém? Eu falo isso porque eu fazia antes muitas coisas e eu sempre orava: Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O que é que eu tenho que fazer e tal? E eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou falar de novo, né? E quando o apóstolo fez a viagem, os apóstolos fizeram a viagem, eles disseram que eu iria ministrar na igreja, porque eu nunca tinha ministrado. A gente já tinha a setorial, mas eu só ministrava em célula, nunca tinha feito o culto. E o apóstolo falou que eu iria ministrar o culto. Eu realmente quis morrer, né? Não quis que esse dia chegasse para mim. Meu Deus, chorei, fiquei nervosa. E minha mãe: menina, acostumada a pregar, como assim? Só que eu ainda não tinha feito o culto, só fazia célula. E eu fiquei extremamente nervosa, foi muito difícil. Mas quando eu desci desse altar, eu lembro o altar era meia-lua assim, né? Uma bolinha aqui no meio. Eu desci e eu olhei para esse mesmo púlpito aqui. Né, eu disse: meu Deus, eu quero fazer isso para sempre. Eu lembro que eu falei isso. Porque parece assim, sabe quando você realmente descobre: meu Deus, aqui é o meu lugar? Foi assim comigo. Eu já tinha feito várias coisas, é muito legal a gente fazer, mas você não se sente completo. Né? Então sempre busque fazer aquilo que Deus Ele tem para você. E como que você vai descobrir isso? Estando com Ele. Estando perto dele, olhando para ele, porque quando você olha para ele, por mais que você enfrente as dificuldades, você é atraído, amém? E ele vai te trazer para o teu lugar, amém? Para o lugar que é teu. Precisamos descobrir a nossa identidade de filho amado. Nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Quando você quiser saber quem você é, o que Deus me chamou para ser, pense primeiro nisso. Eu sou filho amado. Amém? Não importa o que você tem vivido, o que você tem feito, se você reconhece que você é filho amado de Deus, você com certeza vai reconhecer o seu pecado e você com certeza irá deixá-lo. Amém? Agora a gente usa o nosso pecado como desculpa para não servir a Deus e isso precisa mudar. É aquilo que eu falei, é quando a gente tira o argumento: eu não posso servir a Deus porque eu sou tal pessoa, porque eu faço tal pecado. Isso não é desculpa para servir a Deus, para não servir a Deus. Sabe por quê? Existe um perdão. Né? Se você acorda todas as manhãs e você vai viver a sua vida, o seu dia, e você volta para casa, Deus Ele te guardou. É ou não é? Você tem ou não tem oportunidade de pedir perdão e ser perdoado, né? Porque a graça do Senhor, ela se estende sobre nós. Amém? Então, o nosso pecado não é desculpa para não servir a Deus. O problema é que muitas vezes a gente não quer parar. A gente não quer parar de praticar tal coisa, a gente não quer parar de viver tal coisa, a gente prefere dar desculpa de: eu não consigo. Irmãos, eu vou dizer para você, você consegue vencer o pecado. Amém? Eu não acredito em um Deus que ressuscita mortos, que faz milagres, que cura doenças impossíveis, não conseguir te libertar. Será que o seu pecado é mais forte do que tudo isso? Não é, irmãos. A nossa maior luta, a nossa maior dificuldade é nós mesmos. É lutar contra o que eu realmente quero. Porque aquilo que eu faço, né, em relação a cometer pecados e nisso dizer que não pode servir a Jesus, aquilo que eu faço é mais fácil, é mais prazeroso do que você começar a viver uma nova vida. Então eu uso isso como desculpa. Eu não consigo. Para mim não dá, então é melhor eu sair da igreja. Irmãos, não faça isso. Porque o mesmo Deus que ressuscita mortos, Ele pode te libertar. Só basta você querer.
Você pode dizer assim, a senhora pensa que é fácil. Cada um vive a sua luta, cada um vive os seus problemas. Os problemas que eu lutei e luto pode ser diferente dos seus, mas o Deus é o mesmo. Amém? E se Ele pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua. Se Ele pode fazer na vida do irmão, Ele pode fazer na sua. Amém? Ele não escolhe, eu vou amar esse daqui e esse daqui deixar ele aí sofrendo. Você acha que Deus é assim? Eu vou exaltar fulano aqui e esse aqui deixa aí, humilhado. Não, irmãos, não é assim. A gente que criou uma visão de um Deus carrasco, de um Deus mau, de um Deus que gosta de ver a pessoa, né, na provação, né, como a gente fala. E não é assim, irmãos. Existe o poder da decisão. A partir do momento que eu decido, eu aprendi isso aqui na igreja, quando nós nos movemos, o mundo espiritual se move. Amém? Então decida fazer pela sua vida, decida abandonar o pecado, decida mudar as suas atitudes, porque se você tiver as mesmas atitudes todos os dias, você vai ter resultados diferentes? Não vai. Então, se você quer resultados diferentes, tenha atitudes diferentes. Amém? Não negocie a sua vida com Deus por nada. Não negocie viver a realidade de Deus na sua vida por nada e nem por ninguém. Nós precisamos parar de julgar e de condenar as pessoas. Nós precisamos buscar reconhecer o nosso valor em Deus. Às vezes nós, como eu falei anteriormente, colocamos a responsabilidade do que estamos vivendo em terceiros e não é assim. Não é assim. Eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha felicidade, eu sou responsável pelo meu sucesso ou não. Amém? Isso eu não estou excluindo Jesus. É aquilo que eu falei, o mundo espiritual se move quando nós nos movemos. Amém? Então a gente precisa parar de condenar. O fulano está assim, 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 né? E eu continuo do mesmo jeito. E eu continuo da mesma forma. Porque o fulano, ele é o preferido. O fulaninho, ele é o queridinho. Irmãos, isso não existe. Existe sim, pastora. Pode existir, irmãos, de pessoas físicas, homens carnais, mas de Deus não é assim. Amém? Para de olhar para as pessoas. Eu vou sair da igreja porque os apóstolos não me amam, né? Eu já conheci uma história de alguém que não gostou porque o apóstolo passou e não cumprimentou, né? Mas como o apóstolo sempre fala, né? Ele passa de cabeça baixa e ele não vê, né? Ninguém. Ele vai, simplesmente vai. Irmãos, isso é simplesmente uma desculpa. Meus apóstolos não me amam, meus líderes não falam comigo, os irmãos não gostam de mim. Ok, mas e Deus? Te rejeitou? Te humilhou, te tratou mal? Vai te ajudar a sair da igreja? Não vai, irmãos, não vai. Pelo contrário, vai sair, vai acontecer um monte de coisa e você ainda vai voltar. Não vai te ajudar. Então, para de olhar para quem está fazendo algum mal, ou para você, ou para o fulano, ou para o terceiro. Olha para Deus, olha para Jesus, o que Deus está fazendo na tua vida. Uma das coisas que sempre me motivaram a permanecer foi o que Deus fez na minha vida, aqui nesse lugar. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, no Ministério Rema, eu sabia que esse era o meu lugar. Aconteceram muitas coisas comigo? Sim. Tive vontade de sair? Tive. Mas o que me fez permanecer nesse lugar? O que Deus tinha feito na minha vida. Amém? E Ele continua fazendo. Tem sido fácil todos os desafios? Não tem sido fácil. Mas é como eu estava falando na célula esses dias. Tudo que eu faço para Deus, eu não faço como uma obrigação. Eu faço como um ato de gratidão. Por tudo que Ele já me deu, por tudo que Ele já fez na minha vida. Às vezes a gente fica, eu vou fazer isso, porque senão ninguém faz. Eu vou ter que ir lá, porque senão vão me cobrar. Irmãos, a gente não pode agir dessa forma. A gente precisa fazer o que a gente fizer para Deus com um ato de amor e de gratidão por tudo que Ele já fez na minha vida, na sua vida. Eu dei até um exemplo, igual quando a gente mora na casa do pai, né? Casa do pai, casa da mãe, ou você que tem os seus filhos morando com você. Não é natural que os seus filhos te ajudem, colaborem em casa?
Não é natural? A mesma forma somos nós estamos na casa de quem? Na casa do nosso Pai. Vocês entenderam? Nós estamos na casa do nosso Pai, é natural que a gente faça coisas. É natural que a gente exerça algo, assuma alguma coisa, porque é responsabilidade nossa, porque todo filho tem responsabilidade em casa. A minha filha, já foi estabelecido hoje para ela que ela tem a responsabilidade de encher as garrafas. Né? Já foi estabelecido isso para ela. E ela me ajuda, assim, quando ela quer, né, também. Que às vezes ela faz um vendaval lá em casa e aí, às vezes quando ela quer, ela arruma muito bem. E isso é uma obrigação? Eu estou impondo, sobrecarregando ela? Não. É comprovado, né, por estudos que a criança, a partir dos 3 anos, ela já pode desenvolver atividades dentro de casa. A criança ela já pode dobrar o seu pijaminha, ela já pode arrumar sua caminha, ela já pode colocar a mesa, né? Isso dependendo das idades. Né? Então, isso não é eu estou maltratando meu filho. Você está maltratando se você deixar ele o dia todo na frente da televisão ou do celular. Isso aí você está fazendo um grande mal para o seu filho. Agora, se você coloca ele para arrumar os seus próprios brinquedos, coloca ele para dobrar o seu pijaminha, guardar lá na gavetinha, você não está fazendo nenhum mal para o seu filho, você está ajudando. Amém? Está colocando nele responsabilidades. Da mesma forma somos nós, irmãos, na casa de Deus. O Senhor ele não está te impondo algo. Eu vou fazer, porque senão ninguém faz. Eu vou fazer, porque senão vão falar mal de mim. Irmãos, não faça dessa forma. Faça porque você entende que Deus ele te ama e Ele te confia em fazer tal coisa. Amém? Ele confiou em você para tal coisa. Ele confiou em você para abraçar os irmãos ali na porta. Ele confiou em você para estar aqui. Ele confiou em você. Às vezes a gente fica, só é eu. Se não for eu. Se eu não for. Da mesma forma que uma criança, um filho, ele desempenha suas atividades dentro da casa do seu pai, nós somos da mesma forma. Amém? E faça com amor, não faça por obrigação. Amém? Entenda que a sua identidade é de filho. E não negocie a sua vida com Deus por nada e nem por ninguém. Amém? Nem por pessoas que estão falando mal de mim, estão me caluniando, estão me difamando. Permaneça na sua posição, não negocie. Não saia da presença de Deus por pessoas. Permaneça na presença do Senhor. Porque na hora certa Deus vai te justificar e Ele vai te honrar. Amém? Eu quero lembrar hoje... antes de encerrar, eu quero só dizer uma coisa. A forma que nós enxergamos as coisas alimenta nosso coração, as nossas emoções e as nossas atitudes. Então, da forma que você vê algo, é a forma que você vai reagir, é a forma que você vai sentir. Então, se muitas vezes a gente está passando por tristeza, por angústia, por... falta de esperança, é da forma que nós estamos enxergando a situação. Então nós precisamos olhar com outros olhos. Precisamos deixar a luz de Deus entrar. Precisamos olhar para o Senhor e tirar os nossos olhos, o nosso foco das coisas ao nosso redor. E abrir os nossos olhos espirituais para ver aquilo que o Senhor já programou. Porque existe um final. Amém? Existe um final. Mas antes de você chegar lá, você vai passar por um processo. Você vai passar por diversas coisas até chegar lá onde Deus te quer. Então não desista durante a caminhada, nem por dificuldades e nem por pessoas, amém? Continue insistindo. E eu quero lembrar que hoje é Santa Ceia, amém? Hoje é dia de recomeçar, de renovar as alianças, de zerar, né? A conta, como a apóstola gosta de falar. É dia de recomeço, né? Também é o nosso culto de primícia. E eu gostaria que você tivesse muita seriedade nesse momento de
estar com o Senhor, de ceiar. Eu gostaria que realmente você se analisasse, se avaliasse, para que você pudesse realmente fazer uma aliança com o Senhor e transformar as suas atitudes a partir de hoje. Amém? Se coloque de pé. Que você se